Pode sentar aí. Boa noite, True Life. Não ouvi, vou falar de novo, que talvez você esteja aí, né, falando com a rapaziada. Boa noite, True Life. Aí, agora ficou mais bonito. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui para encerrarmos a série, né, marcada aí pelo mês dos namorados. Eu, você e nós, né. Tem falado aí de relacionamentos, em todos os sentidos, relacionamentos que precisam ser instruídos à luz da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente, amém? Você está aqui para receber algo de instrução da parte de Deus, sim ou não? Então abre a sua Bíblia aí comigo, jamais, sem muitas delongas, vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, dos versículos 1 ao 8. Vamos meditar um pouquinho sobre o que o apóstolo em cima desse texto aí, o que ele fala para a igreja de Tessalônica que serve para nós até hoje, né? Porque embora tem ali um público específico, né, a quem ele se dirige, mas a palavra de Deus ela é viva, amém? É viva e serve para nós. Nós precisamos aplicá-la às nossas vidas, aos nossos relacionamentos, ainda hoje. Partiu? Vamos lá. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, nessa questão sexual, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, ou deste modo, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Pai, essa é a porção da Tua palavra, que o Senhor separou para que nós possamos meditar nela nessa noite. Eu te peço graça, te peço orientação e sabedoria, e que o Senhor possa me usar de maneira poderosa, Pai, no meio destes jovens hoje, que toda palavra que sair da minha boca, ela seja temperada pelo Teu Espírito, que encontre lugar, Senhor, no coração de cada um, que possa receber, entender, guardar e praticar a Tua palavra, que essa palavra, Senhor, ela possa servir, não apenas de mantimento, mas de alimento, nessa jornada tão difícil, Senhor, que é a dos relacionamentos. Nós sabemos, Pai, que não é nada fácil, por isso precisamos da Tua instrução. Por isso, Pai, eu te peço humildemente, nos dá a Tua instrução hoje, para a glória de Ti mesmo. Amém, jovem? Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria Imponha Limites ao Relacionamento. E como eu falei, nós estamos chegando ao final da série, que foi pregada durante o mês de junho todinho, marcando aí o mês dos namorados. E quem acompanhou pôde ser instruído de forma muito poderosa por todos os pregadores que passaram por aqui. E se você por acaso perdeu alguma, vale a pena você voltar depois lá no YouTube e pegar as mensagens. Tentar assisti-las de maneira sequencial, porque você vai construir uma ideia, vai construir um entendimento sobre o que Deus espera de mim e de ti nos relacionamentos, independentemente do estágio que sejamos. Se está namorando, se está noivo, se está casado, os relacionamentos na área amorosa devem ser construídos e mantidos à luz da palavra de Deus. Amém? Para alguns, o que foi dito aqui foi informativo. Para outros, foi muito instrutivo. E para outros ainda foi, e pode continuar sendo ainda hoje, corretivo. Sim ou não? Ainda rolou aqui um noivado da hora, né? E esse noivado só serviu para o Natan, né, criar problema para os jovens aí, porque eu ouvi muitas meninas dizendo, se não for para noivar assim, eu nem quero.
né? Então todos aqueles que irão noivar depois do Natan, que lutem. Vocês dão o seu jeito aí para fazer um noivado tão bonito quanto o dele, porque eu vou te falar, não vi ainda um noivado tão bacana assim, tão bem estruturado, né? Com o envolvimento de um montão de cúmplices. Mas foi muito legal mesmo, gostei muito, fiquei até emocionado com tudo que foi feito aqui. E foi algo especial para quem estava no culto, né? Quem estava em casa não pôde assistir, não está gravado. Então foi algo mesmo para ser gravado na memória e no coração. Amém? E talvez, até aqui, algo ou alguém já possa tentar começar a soprar nos teus ouvidos que eu vou desenrolar aqui uma lista de regras do tipo pode e não pode. Do tipo, vai vir esse cara aí falar um montão de regra para mim e vai vir colocar um monte de cerca ao meu redor. Mas, de fato, eu não pretendo fazer isso aqui hoje. Porque eu gostaria muito, com a ajuda fundamental do Espírito Santo, de nos fazer entender os princípios do comportamento cristão no relacionamento saudável. E tudo isso à luz da Bíblia, que é o mais importante. Então, eu te peço de verdade que me presenteie com a tua atenção. E que você não me julgue até o fim, de estar tentando jogar para cima de você aqui um papo careta, um papo fundamentalista, um papo legalista, ou simplesmente cringe, né? Que é o termo da moda. Fique esperto aí até o final, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai te pegar por dentro. No texto que nós acabamos de ler, onde Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, verificamos que o ninjão apresenta os trilhos que deverão impor os limites, isto é, gerar proteção nos relacionamentos. Proteção essa que vai precisar ser mantida para que nós continuemos caminhando na direção divina. E veja que limite, quando eu falo de limite, ele pode gerar no teu coração duas conotações, embora a gente goste de pensar apenas em uma. O limite pode falar de controle, mas limite também pode falar de proteção, sim ou não? Então, olhando para essas duas vertentes sobre limites, o que você acha que Jesus espera de nós, espera para nós, quando coloca limites em nossas vidas? Controle ou proteção? Já é uma questão relevante que precisa estar no seu coração. Os limites de Deus são para nos proteger, simplesmente porque Ele nos ama. Não restam dúvidas que o pecado na área sexual é a raiz dos problemas que envolvem os relacionamentos em todos os níveis. Desde o início do namoro até durante o casamento. Por isso que é muito importante que a gente trate esse assunto aqui de maneira responsável e aberta, sim. De maneira clara, sim. E sem melindres, sobretudo. Não dá para a gente ter melindres aqui, até porque tudo aquilo que eu falo aqui, que falarei aqui, você já ouviu lá fora os montões. Talvez você se escandalize se eu falar aqui, mas lá fora, quando alguém te fala, o seu ouvido já está tão acostumado que você nem percebe. Esta área toca na observação do 7º mandamento. Não adulterarás. Êxodo 20:14. E atualmente atinge os jovens em cheio por causa da erotização da nossa cultura. Os meios de comunicação, influenciados pelas ditas revoluções que vieram acontecendo ao longo dos anos, essas que trouxeram consigo as chamadas quebras de paradigma, relativização da verdade, invadem as nossas casas todos os dias e tentam forçar uma naturalidade acerca da imoralidade. Não é e nunca será natural a imoralidade na área sexual. Não será natural a imoralidade que mostra fornicação, que mostra o sexo livre, a falta de compostura que envolve esse tema.
Essas coisas estão sendo encorajadas pela mídia, pelos atores, pelas marcas, pelos produtos e por tudo mais que esteja ao nosso redor. Não basta você ficar pouquinho tempo na internet ali para você ver saltar um pop-up mostrando cenas eróticas. E às vezes isso já está tão aparentemente simples para nós que a gente já nem percebe mais. Já salta na tela ali num pop-up uma moça de lingerie, já salta ali no pop-up um rapaz mal vestido, pouco vestido. E tudo parece paisagem, porque devagarzinho está se formando uma cultura. E tem chegado o sombrio tempo em que até as escolas começam a colocar a colher nesse caldeirão do mal. Pois, afinal de contas, seria a cultura sendo formada. Confia para ver. Vejamos que é, no mínimo, curioso. Ao vermos que todas as listas de pecados escritos na Bíblia, em todas essas listas, as questões sexuais normalmente estão no topo. Você pode correr a Bíblia e você vai ver. Todas as vezes que as questões pecaminosas, tudo aquilo que Deus abomina, odeia, não encoraja, as questões sexuais estão ali no topo. E por que será? Não quero te fazer pensar que os pecados sexuais sejam mais pecados que os outros. Não, até porque eles foram descritos pelo mesmo Deus. São pecados como quaisquer outros. Mas é nessa área que mais se derrubam jovens do cavalo. É nessa área que os maiores danos à manutenção da coletividade, da família e da igreja acontecem. Esteja certo disso. É na área sexual que nós vemos mais jovens se darem mal, que nós vemos mais relacionamentos terminarem e mais problemas gerados dentro da igreja. O pecado cometido no Éden nos mostra a reação do homem e da mulher, que foi a de cobrir as suas partes íntimas quando caiu em si. E vejam que antes disso, em Gênesis 2:25, a Bíblia diz que eles andavam nus e não percebiam, não tinham vergonha. Mas quando pecaram, a vergonha veio sobre eles. E a primeira ação foi de se cobrir e depois vazar para distante de Deus. E aqui temos a carta de Paulo, que escreve após ter recebido o relato do seu pupilo Timóteo, sobre como estava a igreja em Tessalônica. Essa igreja mesmo que ele havia fundado sobre grande resistência dos judeus, em Atos 17. E embora o relato de Timóteo tenha sido até bacana, Paulo entendeu, dentro do que Timóteo escreve para ele, que era importante dar mais umas pinceladas nessa questão sexual. Porque nunca é demais a gente frisar. Sabe por quê? Porque o diabo não descansa. Ele está sempre tentando, ele é como um rato. Sabe, um rato, ele tenta entrar na sua casa todo dia. E fica procurando brecha. E quando ele encontra, ele entra. O diabo age assim mesmo. Ele fica ao nosso derredor, só buscando, só procurando. Basta que ele encontre uma brecha, que ele entra. Por isso ele não descansa. Então, como ele não se cansa de tentar buscar brechas em nós, cabe a nós buscarmos calafetar esses buracos com a palavra de Deus. Amém, jovem? Você está comigo? Amém. Então eu gostaria de repassar e repetir esse texto aqui de uma maneira separada em 3 partes. Bora lá? A primeira parte que Paulo destaca para nós aqui hoje é que a vontade revelada de Deus é que nós sejamos santos. Você depois reconfere nos versos do 1º ao 3º, na parte A do que nós lemos. E é importante a gente perceber que a vida cristã é muito mais do que um conjunto de ensinamentos, muito mais do que um rolo de regras, muito mais do que uma capivara de problemas. A vida cristã, ela vai se estabelecer num comportamento, num caminhar, num estilo de vida. E não por acaso, os cristãos do início da igreja
lá em Atos, eram chamados de seguidores do caminho. Muito antes deles serem chamados de cristãos, que inicialmente tinha a conotação pejorativa, e depois, como os próprios cristãos falaram, poxa, eu quero ser cristão, porque significa ser um pequeno Cristo, alguém parecido com Cristo, então eu quero isso para mim. Aí, já perdeu a graça de apelido, né? Já não era mais bullying. Né? Porque quando alguém começa a tentar encarnar em você, tu fala, pô, cara, eu gostei dessa parada aí perde a graça, né? E foi assim. Mas antes de serem chamados cristãos, eles eram chamados de seguidores do caminho. E o que é o caminho? Caminho fala de orientação. Caminho fala de perseverança, fala de ter um foco, de ter um alvo definido. Por isso, é importante que a gente tenha o tempo todo os olhos fitos na palavra de Deus. Porque ela é o nosso norte, é ela que vai nos mostrar o nosso alvo, o que o Senhor espera de nós em todas as áreas da nossa vida. Paulo disse que já havia tocado nesses assuntos com os irmãos de Tessalônica, mas era importante voltar a bater no tema da sexualidade. Porque, como eu disse, o inimigo é incansável. Porque para cada 2 horas, entenda isso, jovem, para cada 2 horas na semana que você fica aqui num culto, o diabo tem 166 horas para bombardear a sua mente com porcaria. Você permanece 2 horas aqui, recebendo algo bom da parte de Deus. E lá fora, ele tem 166 horas para tentar ficar lançando os dardos inflamados dele contra a sua mente. Então, se você não estabelece um estilo de vida, se você não estabelece uma forma de viver, vai ficar muito difícil resistir. Porque a cultura que está sendo criada está querendo te abraçar e você nem está sentindo. Não à toa que ele escreve em Romanos 12, é um versículo que eu amo, eu tomo para mim, é meu rema. De 1 a 2, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Grava isso, BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer se manter santo, jovem? Sacrifique seus desejos sexuais, que sejam fora do tempo estabelecido por Deus. Desejos sexuais estabelecidos de forma distorcida devem ser sacrificados. Entregue todos esses sentimentos ao Senhor. Quer se manter santo, jovem? Mantenha a prática do culto racional e intencional ao Senhor. E quando eu falo de intencional, significa dizer estar na igreja e estar no culto. Porque existem pessoas que vêm à igreja, mas não estão no culto. Não se conforme com a cultura desse mundo caído. Por mais natural que estejam querendo fazer parecer, não é natural. Renove a sua mente na palavra do Senhor para conhecer, e mais do que conhecer, experimentar BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente já descobriu que nessa área da santificação, sobretudo no tempo em que os hormônios gritam com força, não dá para ficar firme se não estivermos firmados em Jesus. O que vai me ajudar a ficar firmado na palavra, na direção e no propósito de Deus, é conhecer e ter intimidade com Jesus. Não há outra forma. O que José fez quando ele foi assediado com força pela Patifa, e quem não conhece Patifa é a mulher de Potifar. Ele foi batizado com alegria nas pernas, para vazar daquela tentação.
E o mais importante do que vazar foi o que ele disse para aquela mulher. Ele virou para ela e falou assim, você confere em Gênesis 39:9, como eu pecaria contra o meu Deus. Olha onde estava o temor daquele cara. Sabe, ele não disse, poxa, se eu fizer isso, eu vou ofender os meus pais. Se eu fizer isso, eu vou ofender o meu líder na igreja. Se eu fizer isso, eu vou ofender o meu pastor. Não, eu vou ofender o meu Deus. Se eu me deitar com você, mulher, eu vou ofender o meu Deus. Eu vou trair a confiança do meu chefe, que é o teu marido. Mas mais do que isso, eu vou ofender o meu Deus. José tinha o temor do Senhor, em virtude de viver de forma santificada. Por causa disso, o Senhor gerou o escape para ele na hora certa. É melhor perder a capa do que perder a boa consciência diante do Senhor. Jovem, em tudo dependa do Senhor. Pois, eu poderia, como disse, te dar uma lista de regras aqui, mas na hora H, na hora da verdade mesmo, na hora do ferro elétrico, sabe o que você ia fazer com essa lista? Quer que eu diga mesmo? Não precisa, né? Na hora do ferro elétrico, meu amigo, o bicho pega. Todo mundo sabe o que é ferro elétrico, não? Ferro elétrico é o beijo. Liga em cima e esquenta embaixo. Na hora do ferro elétrico, o bicho pega. Então, você não vai lembrar do que eu te falei aqui, mas você vai lembrar daquele que vive e que tudo vê e que tudo sabe. Então, saiba que o que vai te livrar na hora H vai ser ter uma vida santa. Isso que vai fazer a diferença na sua vida, assim como Deus também é santo. A vontade de Deus para nós está dividida em duas partes. A não revelada, que a gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã. Isso não está revelado para nós. É vontade dele, é BAP também para nossas vidas, mas a gente não sabe. Mas existe também a parte da vontade de Deus, que é a vontade revelada. Essa é que ele está nos mostrando na palavra, agora, de uma maneira muito direta, muito séria. Assim, ao lermos o que Paulo escreveu, não dá para a gente torcer o assunto. Não dá para a gente relativizar. Não dá para dizer que não foi bem assim que a Bíblia quis dizer. Todo o relacionamento sexual fora do casamento é pecado. E ponto final. Direto e reto assim. Porque essa é a vontade do Senhor, que nós sejamos santos. Roberto, e você me perguntaria, e se eu já vacilei nessa área? E se eu já dei uma quedinha nessa área? Já deu ruim para mim? Não, querido. O ruim é só no final. Ainda há tempo de correção para mim e para você. A palavra diz de uma maneira muito clara, arrependa-se. Arrependa-se e não peques mais. Foi assim que Jesus falou para a mulher adúltera em João 8:11. Aquela mulher tinha vacilado, ela tinha adulterado, ela foi pega em flagrante adultério. Todos queriam matá-la, mas Jesus teve misericórdia dela. Então ele também pode ter misericórdia da gente. Basta que nós nos arrependamos e nos coloquemos diante dele. Mas Jesus também fala assim, mas não peques mais mesmo, para que algo de pior não te aconteça. E foi como ele falou para o homem paralítico no poço de Betesda. Você confere depois em João 5,14. Existem pessoas que Jesus fala, vai e não peques mais. E existem outras que ele já conhece tão bem que ele fala, vai e não peques mais mesmo, para que algo de pior não te aconteça. É como falamos de limites. Saibamos que a paciência de Deus também tem limites. Leia depois em Apocalipse 2, de 21 até 23, e você vai ver como a paciência de Deus tem limite. E constate que ele não abre exceção em nenhuma situação para nós vivermos em imoralidade. Vou repetir, Deus não abre exceção em nenhuma situação para nós vivermos na imoralidade. Segunda parte, Paulo deu destaque para 3 áreas fundamentais na nossa santificação no campo sexual. Isso está nos versículos 3 na parte B,
até o versículo 6, na parte A. E santificar-se significa se separar, se afastar do mundo e dos seus pensamentos ou de alguma coisa do mundo, para nos dedicar a Deus e à sua vontade. E dentro disto, Paulo destaca 3 coisas importantes. A primeira área que ele coloca para nós é: fuja da prostituição. E parece um termo chocante que quando a gente fala prostituição, a gente pensa só naquelas pessoas que vivem do sexo da forma profissional. Só que o termo é muito mais abrangente. Isso é um engano do mundo para parecer que só aquelas pessoas que trabalham no mundo do sexo são prostitutas. Não. Não. Todo e qualquer ato sexual fora do limite do casamento é prostituição. Ou de uma forma menos pesada, como nós queremos usar, é imoralidade sexual. Não tem meio termo. No grego, a palavra prostituição vem de porneia, que junta no mesmo saco de gatos pornografia, vista, falada ou ouvida. Sexo entre pessoas não casadas, que é a famosa fornicação. Sexo pago e adultério. Portanto, se trata da palavra mais ampla e abrangente possível para tratarmos de pecados na área sexual. E Deus, em sua imensurável sabedoria, estendeu mesmo os seus limites em todas as direções dentro desse tema para nos proteger. Nós tendemos a ter uma visão míope sobre esse assunto. Mas se nós formos mergulhar na palavra, nós vemos que Deus estabeleceu um contexto muito mais amplo quando Ele quer tocar nessa questão da imoralidade sexual. Vejam que Paulo não nos manda testar. Paulo não nos manda aprender antes da hora, ou o famoso test drive. Ele não manda nada disso. Paulo não nos manda flertar com o sexo, chegar quase às vias de fato, não. Ele manda fugir. Porque maldito é o homem que confia no homem. E não é confiar no outro, é confiar em si mesmo. É confiar na sua própria carne. É confiar no primo do demônio que se chama hormônio. Sabe? E não tem nada demais funcionar, gente. Sabe, às vezes a pessoa fala: caramba, eu senti esses desejos e tal, tem problema? Não, está tudo funcionando, beleza. Pior se fosse o contrário. Só que tem um tempo certo para ser usado e não é agora, antes do casamento. E nisso a gente também deve entender que a instrução nos mostra que nós precisamos nadar contra a maré, praticar a contracultura de com força. Aí você já pensa: mas aí vão me chamar de cringe. Vão dizer que eu sou quadrado, vão dizer que eu sou retrógrado. E como eu deveria responder essas coisas, Roberto? Você quer mesmo que eu te diga? Você sabe. A palavra de Deus está aí, está na tua boca. Alguns irão te resistir. Alguns irão te rotular. Muitos irão te combater. Mas o certo é o certo, mesmo que poucos estejam fazendo, e o errado continua sendo errado, mesmo que muitos estejam fazendo. Isso é contra a cultura. Mas todo mundo da minha faculdade faz, todo mundo do meu trabalho faz. Eu vou te responder igual mãe: você não é todo mundo, e ponto final. Segunda área que Paulo nos instrui: usar o próprio corpo de maneira santa e honrada. Cada um de nós deve saber controlar as próprias vontades com toda santificação e honra. Por isso o corpo precisa ser usado de forma lícita diante de Deus. Então, eu não irei prostituir o meu corpo, eu não irei entregar o meu corpo à fornicação, não irei tocar no meu corpo ou me deixar tocar de forma sexualizada, erotizada antes do casamento, não deixarei.
Porque eu vou cuidar do meu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vou proteger a casa do Espírito Santo, que se chama meu corpo. Não irei contaminar nem os meus olhos, nem a minha mente com conteúdos desse tipo. Deus criou o sexo. E tudo que Deus fez é bom, sim ou não? Mas para tudo tem um tempo. E isso não deve ser nada bom. Mas nós temos que nos submeter. Se Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas, é porque há um tempo para todas as coisas. E se nós obedecermos o tempo de Deus, certamente seremos bem-aventurados. Ele criou o homem e a mulher e disse para eles: sejam fecundos, façam o mais lindo e completo ato de comunhão entre um homem e uma mulher. Gênesis 1:28. Só que esse mais lindo e completo ato de comunhão entre um homem e uma mulher tem um padrão estabelecido por Deus. Ele não falou simplesmente, façam esse ato. Não, ele estabeleceu padrões. A palavra de Deus traz padrões para nós. Leia depois em Hebreus 13:4 e entenda que o leito do matrimônio deve ser imaculado. Não deve ser contaminado. E o leito que ele fala é o leito do matrimônio, não é o leito do namoro. Não é o leito do noivado, não há leito para essa parte. A Bíblia não se relaciona, não descreve nenhum tipo de leito nessas etapas do relacionamento entre homens e mulheres. Então, a Bíblia só fala de leito no matrimônio. E ainda falando, ele deve ser mantido honrado e puro. E em Efésios 5:28 até 33, nós poderemos entender que o relacionamento sexual representa o relacionamento puro entre Cristo e a igreja. Então quer dizer que o negócio é puro mesmo, é santo mesmo? É. Quando a gente começa a entender o padrão de Deus nesta área, a gente vai percebendo que as coisas são bem mais sérias do que o mundo mostra ser. E se você souber disso tudo, então você vai conseguir entender o que é BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diferentemente daqueles gentios de Tessalônica, aos quais Paulo se referia. Porque Paulo disse que eles davam vazão ao seu desejo de lascívia. E sabe o que é lascívia? São as paixões mais baixas e mais imundas da nossa personalidade. Eles davam vazão a esses desejos. Porque eles não conheciam a Deus, porque eles não o temiam, porque eles não o amavam e nem tinham qualquer referencial sobre Deus. Mas nós temos, sim ou não? Agora você conhece o que Deus preza, não conhece? Então saiba também que o juízo de Deus é sempre maior, embora não exclusivo, para os que o conhecem e são da sua casa. 1 Pedro 4, você vai encontrar isso lá bonitinho. Entenda que os limites de Deus não são para te destruir, não são para te castrar, mas são para te proteger e te abençoar, embora o mundo diga outra coisa. Embora o mundo fique o tempo todo distorcendo, embora o mundo tente dizer que não é bem assim, e eu digo para você, o golpe está aí, cai quem quer. Simples assim. 1 de Pedro 4:2, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, no corpo, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não vou viver mais de acordo com o que eu quero, não vou viver mais de acordo com os desejos que tentam me arrastar, eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. E essa eu já estou conhecendo aqui, porque o Roberto está falando. Então, quando você consegue entender o que Deus pensa sobre esse assunto e procura viver de acordo com os limites que Ele impõe, você consegue ser feliz com Ele. Porque melhor do que obedecer é entender. Ah, agora eu estou entendendo porque Deus trata esse assunto dessa maneira. Ah, agora eu sei que não estão querendo me castrar. Há um tempo reservado para isso. E se eu esperar esse tempo, eu vou receber um prêmio. Vai receber em nome de Jesus. Isso aqui
joga por terra e samba na cara da frase que diz: meu corpo, minhas regras. Samba na cara dessa frase. Essa frase progressista do inferno. Porque você não se pertence. Eu não me pertenço. Porque uma vez que eu me coloquei debaixo do sangue resgatador de Jesus, eu fui comprado por esse sangue, e se eu fui comprado, eu pertenço a quem me comprou, sim ou não? Contigo não é diferente, sim ou não? O corpo é seu? Não é. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, o meu corpo é para glorificar a Deus. E quando eu cometo ato sexual antes do casamento, eu estou glorificando a Deus? Quando eu assisto pornografia na internet, eu estou glorificando a Deus? Quando eu me masturbo, eu estou glorificando a Deus? Então, em nome de Jesus, jogue por terra todo esse pensamento infernal, que ficam tentando incutir você lá fora o tempo todo, dizendo que isso é normal, faz parte da evolução e da cultura do mundo. Não faz. O que faz parte da nossa vida é o que a palavra de Deus nos manda fazer. Deus fez o nosso corpo para que nós possamos cuidar dele e nós nos comportemos de forma honrosa e santa durante todo o tempo. Terceira área que Paulo nos encoraja: não defraudar. E defraudar é se aproveitar de alguém, é enganar alguém, seja pela atração que a pessoa sente por você, ou pelo fato de você flertar com aquela pessoa até ela arriar os 4 pneus por você e você vazar. Aí você diz o singelo fui. Também fala de quebrar a confiança de alguém, prejudicar ou desrespeitar os seus direitos. Infelizmente, jovens, no meio evangélico existem defraudadores. Pessoas que ofendem os irmãos nessa área quando se toca nos limites sexuais. Existem aves de rapina, predadores sexuais infiltrados nas igrejas. São rapazes e moças que vão de namoro em namoro, e pior, tendo relações sexuais com seus pares, mesmo que não tenha havido o ato completo em si. Porque é bobagem pensar que sexo é só aquele ato completo. Não é. O ato sexual, ele é bem mais abrangente. A Bíblia fala sobre isso lá no livro de Cantares. Procura que você vai ver. Está na Bíblia para a gente ler. Até homens e mulheres casados, que buscam casos e casos dentro e fora das igrejas, mundo afora, e por aí vão deixando o seu rastro de tristeza, corações despedaçados, namoros terminados e casamentos desfeitos por onde passam. Esses são agentes do mal, infiltrados no meio do povo de Deus. É claro que isso acontece numa quantidade muito maior lá fora, no mundão velho sem porteiro. Mas Paulo dá especial atenção na sua preocupação com os de casa, com os que estão dentro da igreja, sabendo que todas as vezes em que alguém ofende o 7º mandamento, está defraudando alguém. Está defraudando a pessoa, está cometendo esse pecado. O rei Davi se lascou todinho por causa da defraudação. Se lascou inteiro, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas as consequências do seu erro ficaram. Gosto de dizer que na área do pecado a gente pode escolher se peca ou se não peca, sim ou não. A gente pode escolher que tipo de pecado comete, sim ou não. Mas não pode escolher as consequências. O que vai acontecer está fora de controle. Então é muito melhor ficar com a parte que a gente controla, sim ou não. Deixar de pecar. Peque mais, viva menos. Peque menos, viva mais. Além de todos os males que a defraudação causa,
ela ainda gera laços de alma quando ocorre o ato sexual. Sabe o que são laços de alma? Pegue duas massinhas, uma azul e uma vermelha, e grude uma na outra. Friccione uma na outra e depois tente descolar. Parte da massinha azul vai ficar na vermelha, parte da massinha vermelha vai ficar na azul. Isso são laços de alma. Por mais que você se separe da pessoa, parte dela vai ficar em você, parte de você vai ficar nela. E às vezes a pessoa não entende porque a sua vida está dando ruim. Às vezes você não entende porque coisas que nunca você teve antes, você passou a ter depois daquele ato. Sabe por quê? Porque o chamado firewall de Deus foi aberto. E você que manja um pouquinho de informática, sabe o que é firewall? A porta foi destrancada. Houve legalidade, houve abertura. Porque o ato sexual é algo que acontece de uma maneira mais intensa entre um homem e uma mulher. Estão completamente desarmados. Muito mais do que despidos, muito mais do que nus, eles estão desarmados. Então as portas estão abertas para que haja essa comunicação e essa contaminação. Em todos os níveis, na vida de um e de outro. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender o espírito de Dom Juan e de Dona Juanita dentro da casa de Deus. Amém? Você recebe isso? Repreendo esse espírito. Para com esse papo de ficar flertando, enrolando, sabe? Você às vezes está gostando de um rapaz que só quer te enrolar, só quer te defraudar. Ficar gerando em você um sentimento, uma expectativa que ele não está pensando em atender. Não quer atender. Mas gosta de trazer você ali em volta dele, orbitando em volta dele e vice-versa. Porque tem moças que são assim também. Começa a enrolar um monte de mané, fica tudo aqui orbitando em volta dela, ela no meio se sentindo. Né? Então fique esperto com isso aí. O golpe está aí, cai quem quer. Terceiro fatiamento da palavra de Paulo. 4 encorajamentos que Paulo nos dá para enfrentarmos esse tempo. Isso está dos versículos 6, na parte B, até o versículo 8. Para fechar a tampa. Paulo, como de costume, vem e dá bem no meio. Gera uma exortação ao povo da igreja de Tessalônica, de forma que ele observe com zelo, que é a marca fundamental dele mesmo. Paulo é marcado pelo zelo. Ele vem demonstrar o que está sendo dito de uma forma muito clara, de uma forma muito certeira para o coração daquele povo e para o nosso também hoje. A primeira coisa que ele traz na exortação dele é dizer o seguinte: Jesus é o vingador de todos os que foram roubados na área sexual. Não defraude o seu irmão, pois, como eu já lhes disse outras vezes, isso é Paulo falando, ele é vingador dessas coisas. Quer dizer que ele vai tomar para si a vingança do irmão ou da irmã ofendidos pelo defraudador. Ele vai tomar a vingança por aquele que foi roubado na área sexual. Quem quer arrumar treta com Deus aí? A gente pode arrumar treta até com o Sidão, que é forte pra caramba, tá aí no meio, eu vi ele aí hoje. Olha lá. Arruma treta com ele, que é lutador e tudo, mas não arruma treta com Deus, bicho. Não arruma treta com Deus. E alguns exemplos da vingança que Deus vai trazer nessa área. O pai da moça que você defraudou e teve relações com ela, sem ela ser da sua esposa, e algumas vezes até sem o consentimento dela, Deus vai vingar o pai dessa moça. A esposa do marido com quem você se relacionou de forma pecaminosa será vingada pelo Senhor contra você. O Senhor Jesus não trata esse assunto de maneira superficial. Ele é o salvador do pecador arrependido, sempre. O pecador se arrependeu, tem salvação no Senhor. Mas ele também é o vingador contra o endurecido que permanece no pecado da imoralidade. Então, jovem, esteja certo que o boleto vai chegar. Vai chegar. Ou aqui, porque ele conhece o teu endereço, ou no dia do juízo final. Mas que o boleto vai chegar, vai.
Esteja certo disso. Não quero te colocar peso, mas essa informação precisa gerar temor. Quando você estiver na beira do pecado, bastando apenas aquele silêncio para você se jogar com força, sabe? Aquela hora que você olha para o lado, não viu o Roberto, olha para o lado, não viu o Johnny, olha para lá, não viu o Danilo, olha para cá, não viu o Canutinho, não viu o teu líder, não viu ninguém, tu fui. Olha para cima para você ver que não tem alguém te vendo. É nessa hora aí que você tem que lembrar, Deus é o vingador. Mas, se isso te gerar medo também, amém. Né? Eu acho melhor você ir com medo para o céu do que ir cheio de coragem para o inferno, sim ou não? É muito melhor. Se isso fizer diferença na sua vida dessa maneira, amém. Receba aí no seu coração a convicção de que Deus é vingador. É muito bom você saber que a vida de imoralidade sexual também vai te levar para ver Jesus. Olha, vai. Se você tiver uma vida santa, você vai ver Jesus. Se você tiver uma vida de imoralidade, você também vai ver Jesus. Só se você tiver uma vida santa, você vai ver Jesus como Salvador. Mas de outro lado, se tiver uma vida de imoralidade, você vai ver Jesus como vingador. Eu não queria estar na tua pele. Segunda coisa que ele exorta. Deus não nos chamou para a impureza. Deus nos chamou para sermos santos. Por isso, fuja da prostituição. Use o seu corpo de maneira santa. Não defraude ninguém. E saiba que Ele é realmente o vingador. Paulo quer nos fazer refletir sobre o nosso chamado. É voltarmos para o foco, voltarmos para o caminho. Isso é muito diferente de pensarmos que agora nós fomos perdoados de todos os nossos pecados e por isso estamos debaixo da graça e assim podemos viver de qualquer forma. Sabe, tem gente que acha que a salvação é uma espécie de green card para pecar. Estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, então eu vacilo e vai dar bom. Nada disso. Nada disso. Filipenses 2, de 12 até 16, fala assim. Mais uma que Paulo dá no meio da nossa caroça. Assim, pois, amados meus, ele chama de amado com todo carinho para depois, pá. Como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei fala de caminhar, sim ou não? Está sendo desenvolvido, não está pronto. Não está pronto. Tem que dar uma trabalhada nela. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Essa geração é uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, sal da terra e luz do mundo sois vós. Luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, trocando em miúdos. Se eu e você encontrarmos Jesus naquele dia como vingador, Paulo terá corrido inutilmente, no que diz respeito às nossas vidas. O chamado do Evangelho é para vivermos uma vida santa, como Ele também é santo. Ande com Jesus e seja perfeito. Depois ele fala, quem rejeita essas coisas, está rejeitando ao próprio Deus. Quem rejeita isso que eu estou falando, disse Paulo, não está rejeitando ao Paulo, não está rejeitando o que o Roberto está falando, não está rejeitando tudo que foi pregado aqui ao longo do mês de junho, não, está rejeitando ao próprio Deus. Porque a palavra é dele, é vontade dele que vivamos uma vida santa, porque Cristo morreu por isso. Mas, se eu continuo errando, se eu continuo naquilo que Deus morreu por mim, eu estou resistindo e rejeitando o próprio Deus vingador. E Hebreus 10, 30 a 32, fala assim, ó. Ora, nós conhecemos aquele que disse,
A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Caramba, depois de iluminado, depois de saber o que Deus quer, eu vou viver grande luta e sofrimento? Sim, vai. Sabe por quê? Porque a carne milita contra o corpo. Ou melhor, o espírito milita contra o corpo e o corpo contra o espírito. Uma vez que eu sei qual é a verdade, a minha carne vai gritar. Uma vez que eu disser não para as minhas vontades, a minha carne vai falar sim, eu vou falar não, ela vai falar sim. Então é uma luta. Porque enquanto eu estou fazendo a vontade da carne, não há luta nenhuma, sim ou não? Que luta há? Nenhuma. Mas no momento que eu começo a dizer não para as minhas próprias vontades, começa um embate. Mas a palavra diz que o Senhor é bom o tempo todo, e Ele mesmo nos dará o escape, porque na luta contra o pecado, não resistis ao ponto de derramar o próprio sangue. Já derramou o próprio sangue? Então está suave. Tem mais coisa para você resistir. E a última exortação, e a melhor de todas: Deus nos dá o seu Espírito Santo. É aqui que está a chave para que eu e você possamos conseguir vencer em todas as áreas que foram tocadas aqui hoje. Muito mais do que regras. Se nós dependermos do Espírito Santo do Senhor, nós seremos vencedores. Só com o poder do Espírito a gente consegue escapar dos desejos que militam dentro de nós. Todos nós, jovens, todos nós, sem exceção, temos pensamentos inadequados. Todos nós. Aí tu fala, caramba, todo mundo tem pensamento inadequado. A diferença é o que nós fazemos com esses pensamentos. Nem todo pensamento precisa se tornar em ação. O Espírito Santo de Deus é o poder que nos capacita a vencer o pecado, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, amém? Tem uma parte que é nossa, que Ele não vai fazer por nós. Eu gosto de dizer que ninguém vai entrar no céu com o braço para trás como quem entra no carro da polícia. Já viu o bandido entrando no carro da polícia, no camburão? Não entra com o braço para trás, não quero, entra aí, não quero, entra aí. No céu não é assim não, gente. Ninguém entra no céu com o braço para trás, vai entrar no céu aí porque eu estou mandando, não. Mas no inferno também não. A gente entra lá, ó, com as nossas próprias pernas. Então, dentro das ações que a gente precisa tomar e observar nessas áreas, se você não consegue deixar de assistir pornografia na internet, tire o seu computador do quarto. Quando você for dormir, deixe o celular embaixo do travesseiro do teu pai ou da tua mãe. Porque Jesus falou, se o teu olho te faz pecar, arranca. E Ele não está falando do olho literalmente. Tudo aquilo que te faz pecar deve ser tirado. Então observe as circunstâncias em que você é levado a assistir pornografia. Como eu me sinto quando eu vou assistir a pornografia? Eu estou triste, estou deprimido, estou feliz, estou eufórico. Começa a observar isso. E você vai começar a se blindar. Ah não, toda vez que eu levo meu celular para o quarto, cara, inevitavelmente eu caio nessa área. Deixa o celular fora do quarto. Começa a se proteger em nome de Jesus. E também confesse o seu pecado ao seu líder ou alguém que você confie dentro da igreja. A palavra de Deus diz que há perdão no arrependimento, Lucas 5,32 e outros versículos, mas a cura está na confissão. Tiago 5,16, confesse os pecados para que sejam curados. Se você não consegue namorar dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor, largue esse namoro. Largue. Simples assim. Se está te carregando, te arrastando para o pecado, largue. Não é o momento, não é a pessoa. E às vezes a pessoa certa, no tempo errado, é a pessoa errada. A pessoa certa no local errado, no lugar do nosso coração colocado de maneira errada, se torna a pessoa errada. Se a pessoa não consegue te respeitar agora no namoro, você acha que ela vai conseguir te respeitar quando casar?
Aí você vai falar, mas o Espírito Santo pode transformar a pessoa? Pode, mas se ela quiser. Porque o Espírito Santo não invade a casa de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Quer arriscar? O golpe está aí. Cai quem quer. Se você não consegue ver uma mulher ou ver um homem que já fica doido, peça ajuda. Peça ajuda. Não tente lutar com a força do seu próprio braço, não tente lutar sozinho. Se você persistir, você vai cair. Escuta o que eu estou te falando, eu tenho 4,8. Já pequei muito mais do que vocês, porque eu tenho mais idade. Sim ou não? Então, sei do que estou falando. Não lute com a força do próprio braço. Dependa do Senhor. Se você não consegue escolher uma pessoa que preste para se relacionar, exorcize o seu dedo podre. Roberto, não tem jeito. Toda vez que eu vou namorar com alguém, eu só escolho errado. Eu não sei por quê. Eu só tenho olho para quem não presta. Quem nunca? Eu já ouvi vários rapazes e moças falarem sobre isso. Eu não consigo escolher ninguém que presta. Levanta o dedo assim. Faz assim, faz assim, faz assim. Pode levantar todo mundo. Sem medo. Não vou marcar você não. Levanta o dedo aí. Fala, levanta o dedo, jovem. Sem medo. Isso. Fala assim. Dedo podre. Eu te repreendo. Em nome de Jesus. Pronto. Acabou. Está repreendido o dedo podre. Você vai escolher certo a partir de hoje. Você vai escolher uma pessoa dentro dos padrões de Deus, amoldado à vontade de Deus para a tua vida, uma pessoa que te complete e você complete a vida dela. Porque solteiro não quer dizer sou inteiro, nem estou soltinho. Solteiro quer dizer eu sou inteiro para o Senhor, estou completo nele, por isso eu posso ajudar outra pessoa a se completar também. Estou tão feliz com o Senhor, tão alegre no Senhor, que posso me relacionar com o outro e isso não vai me tirar do foco. Por isso que para tudo tem um tempo. Às vezes a gente é novo, aí as pessoas falam, pô, não está na idade de namorar, e o cara fica chateado. Ah, mas eu, tenho 16 anos. Não tem responsabilidade, porque namoro é responsabilidade. Se você não tem responsabilidade nem para arrumar a tua cama, se você não tem responsabilidade nem para fazer a lição de casa sem seu pai e tua mãe ficar te cutucando, vai namorar, cara. Vai cuidar do coração de alguém. Esquece, bicho. Esquece. Uma sarna para se coçar, não. Gatinha bonita dá trabalho e custa caro. Trabalha, malandro. Meu pai falava para mim, se o cara não pode comprar uma Coca-Cola para a menina, não pode namorar. E eu comecei a namorar, eu tinha 17 anos, já trabalhava. Comecei a trabalhar com 15. E aí perdi o emprego. A empresa que eu trabalhava faliu. Fiquei desempregado. Soldado como sou, fui lá e terminei o namoro. Liguei para a Flavinha, falei, não dá mais. Por quê? Eu parei, não estou trabalhando. Não, mas o que tem a ver? Meu pai falou, não posso comprar uma Coca-Cola para você, eu não posso te namorar. Quase perdi a menina. Mas glória a Deus que 3 meses depois estava trabalhando de novo, amém? E a gente já está aí há 20 e tantos, 30 anos de relacionamento já. Porque Deus é maravilhoso. Se a gente cumprir o propósito dele, ele cumpre os desejos do nosso coração. Amém? Fica de pé nessa hora, eu vou chamar o pessoal do louvor. Eu me estendi um pouco no tempo, mas foi importante falar tudo isso para o teu coração. Receba aí, de verdade, com força. Deus é maravilhoso, jovem. Como eu falei, essa é a última mensagem da série. E eu precisava fechar tudo isso no nosso entendimento, para que não fiquem dúvidas acerca da vontade de Deus na área do relacionamento. Talvez você que está em casa, talvez você que esteja aqui, esteja pensando, caramba, o cara pegou pesado comigo. Não falei nada aqui para te ferir. Não falei nada aqui que você não saiba. Não falei nada aqui que você nunca tenha ouvido. Quem sabe estivesse faltando esse amarradinho, sabe? Juntar tudo isso e dar aquele laço bonito do Espírito Santo para você poder entender o que Deus quer falar. Decida andar nos trilhos do Senhor. Decida andar nos limites que Ele está estabelecendo para a sua vida. Esses limites não são para te castrar.
Esses limites não são para te controlar, esses limites são para a tua segurança, são porque Ele te ama. E se você, em algum momento da tua vida, vacilou, escorregou, querido, volte para os pés do Senhor. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Fala, Roberto, tu não sabe, cara. Os meus pecados são mais cabeludos do que a cabeça da pessoa mais cabeluda aqui. E daí? E daí? O amor de Deus cobre multidão de pecados. O sangue de Jesus retira o pecado do mundo. Pode retirar o teu também. Basta a verdade que você colocar no teu pedido de perdão para Ele. Quem sabe você nunca tenha se dirigido a Deus pedindo perdão pelo seu passado, tudo que você tenha feito até ontem, por exemplo. Quem sabe você esteja profanando até o altar de Deus, esteja profanando a casa do Senhor. Peça perdão, se joga aos pés dele, faça igual ao rei Davi. Quando Natan chegou para confrontá-lo, ele tentou sair pela tangente, mas quando ele percebeu que Natan falava dele, ele se jogou e falou: pequei contra o Senhor. As consequências ficaram, a gente sabe. Os filhos dele não escaparam da espada. Os filhos dele tiveram mortes horríveis. Mas o Senhor perdoou Davi. E ele continuou sendo rei. E continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Então não é tarde demais para você. Não foi tarde demais para Davi. Não foi tarde demais para nenhum homem da Bíblia. Nenhum homem que se colocou diante do Senhor verdadeiramente com o seu coração aberto e lançado aos pés dele. Não é tarde demais para você, entenda isso. Não permita que Satanás roube essa oportunidade da tua vida. Não é tarde demais para você. Receba da parte de Deus um toque especial no seu coração aí agora. Eis que tudo se faz novo, diz o Senhor. Seja tocado aí na sua santidade. Seja tocado aí na sua área sexual. Se houve defraudação na sua vida, se você se entregou ao sexo antes do casamento, se você teve relacionamentos diferentes da palavra de Deus, diferente do trilho do Senhor, seja tocado aí, receba o perdão da parte de Deus, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos cantar aqui, vá orando, vá falando com o Senhor, abra o seu coração, porque Ele está aqui para ouvir a sua oração e vir ao seu socorro, em nome de Jesus.
primeiro na minha vida. Em todas as coisas o Senhor terá preeminência. Sim, fale isso, Senhor. Eu viverei para a tua glória. Abro mão dos meus desejos pecaminosos. Sim, Senhor. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Experimentei em tudo que eu fizer. Aleluia. Usa-me em qualquer lugar. Sim, meu Pai. Derrama a tua glória em Usa-me, Senhor. Te servirei em qualquer lugar. Eu quero te servir em todas as áreas da minha vida. Quero ver tua beleza. Ver a sua beleza em todas as áreas. Em qualquer lugar. Jesus, em todas as áreas, Senhor, no relacionamento. Glória em mim. A tua glória estará em mim. Em qualquer lugar. Reia, Quero ver tua reia, beleza. Usa-me em qualquer lugar. em todo lugar. Derrama a tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Levante suas mãos. Servirei em qualquer lugar. Diga para o Senhor em todo lugar. Ver tua beleza. Quero ver a sua beleza Usa-me em como Salvador da minha vida, não como vingador. glória em mim. Sim, Jesus, derrama. Peça ao Senhor. Receba o toque do Espírito Santo. Repalaba xerecando. A sua beleza salvadora. Sim. Rechelei. Coriando alabaçou. A tua história, minha vida. Aleluia. A minha vida para a tua glória. Viver para a tua glória. Me comportar para a tua glória. Fale para o Senhor. Tu és, Senhor. Aleluia. Jesus, eu oro para que o teu Espírito tenha conseguido penetrar no coração desse jovem que está aqui hoje. E que todos nós, Senhor, saímos desse lugar dispostos a mudar de vida. Alcança esse jovem, Senhor, que nos assiste pelas redes sociais também. Que, Senhor, hoje ele estabeleça um propósito contigo. Eu vou mudar de vida, custe o que custar. Porque na luta contra o pecado, eu ainda não resisti ao ponto de derramar o próprio sangue. Então ainda está muito suave. Vou continuar resistindo, não vou abrir mão. Jovem, não se perca pela dureza do seu coração. Não se perca pelo orgulho ou pela iniquidade provocada pelos muitos erros do passado. Você foi trazido até aqui hoje pelo Espírito de Deus. E é por causa disso o seu ponto final não chegou. O seu ponto final não chegou. Foi apenas uma vírgula na tua história. Deus está pronto, disposto, disponível para reescrever a tua história. Basta que você permita. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa do Senhor nessa área. Procurem homens e mulheres de Deus que podem te ajudar.
Nós estamos dispostos a te ajudar, a andar no caminho do Senhor. Certamente, essas pessoas que poderão te ajudar serão voz de Deus na sua vida. Não tenha vergonha. Eu te garanto que nós manteremos total sigilo sobre o assunto. Procurem uma moça se você é moça. Procure um rapaz se você é rapaz. Mas procure alguém. Não lute sozinho. Preste conta da sua vida. Não ande em carreira solo. Porque Satanás espera alguém que esteja desgarrado da manada para atacar. O inimigo das nossas almas age como um leão ao derredor, tentando encontrar alguém que possa tragar. Você já assistiu séries sobre leões e você sabe como eles atacam. Eles esperam ter um animal fora da manada para ir lá e atacar. Não ande sozinho, não vá para longe, permaneça junto. Seja como as brasas acesas na fogueira, que só podem permanecer acesas se estiverem dentro da fogueira. Longe da fogueira elas se apagam. Fique firme, peça ajuda. Nós somos um corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Mas não sofra sozinho. Nós estamos aqui para te ajudar. Você hoje tem a oportunidade de fazer as coisas na sua vida de forma diferente. Saia daqui disposto a isso. Não se justifique. Não procure culpados. Não ponha culpa em ninguém. Mas faça como o rei Davi, que ao ser confrontado simplesmente falou: pequei contra o Senhor. E nessa hora, esteja certo que o Senhor está aqui para te ouvir e te perdoar. E Ele vai te dizer: filho ou filha, os seus pecados estão perdoados. Por isso vá e não peques mais. E saiba que no dia da minha volta, diz o Senhor, eu quero te encontrar como Salvador, não como Vingador. Filho e filha, queira de todo o coração a minha face e o meu coração, muito mais do que as minhas mãos, diz o Senhor. Busque a face do Senhor de todo o teu coração. Não abra mão disso. Peça ao Senhor que Ele venha e te perdoa. Peça ao Senhor que Ele venha e te purifica. Peça ao Senhor, abre a sua boca e abre o seu coração em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Recebe no seu coração. Então aplauda Jesus. Aleluia, aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Deus.